Na aula de hoje, vamos falar sobre os tipos de fração. Seja bem-vindo ao canal Matemática A Favorita, comigo, a sua professora Mônica Dorsa. E não esquece de já deixar o seu joinha, que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Quando se fala em fração, normalmente você está falando de partes de um inteiro. Veja exemplos. Se você tem 3/7, você tem 3 de 7 partes. 2/3, 2 de 3 partes. 4/5, olha lá, são 4 partes pintadas em 5. Porém, é comum que às vezes a fração ela não represente uma parte de um inteiro, e sim ela representa um inteiro, mais do que um inteiro, e partes dele, e assim por diante. Esses tipos de fração, eles recebem classificações. Frações podem ser classificadas como frações próprias, impróprias ou aparentes. Vamos ver cada um desses tipos. As frações que são chamadas próprias, elas, como dizem os nomes, são partes, são frações, em que apropriadamente você pega pedaços do inteiro, não o todo. Veja no exemplo da imagem, você tem a fração 4/5. Você tem 4 das 5 partes. Você tem uma parte do total, mas você não tem o inteiro. Por isso ela é chamada fração própria. Toda fração que é própria é aquela fração onde o numerador é menor do que o denominador. 4 é menor do que 5, logo 4/5 é uma fração própria. Veja que todas as frações próprias, elas representam menos do que uma unidade, porque elas são partes de um todo. Veja essas situações. As frações 1/3, 5/7, 3/8 e 7/15 têm algo em comum. O que todas têm em comum? Se você pensou que os numeradores são menores do que os denominadores, parabéns, você acertou. Frações próprias têm o numerador sempre, toda a vida, menor do que o denominador. Mas seria então uma fração imprópria? Como diz o nome, fração é parte do todo. Imprópria é como se fosse algo inapropriado, porque deixa de ser um pedaço de um inteiro para representar algo que supera o inteiro ou representa até mesmo inteiros. Veja essa situação. Você tem a fração 5/4. A fração 5/4, para ser desenhada, você teve que desenhar um inteiro, dividir em 4 partes e pintar 4. Depois desenhar mais um inteiro para conseguir obter a 5ª parte. Frações como essa são chamadas frações impróprias. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador ou igual a ele. As frações inteiras representam quantidades maiores do que um inteiro. Essas frações que aparecem em sua tela agora têm em comum que todos os seus numeradores são maiores que os denominadores. Veja, para representar as frações que estão aí projetadas em sua tela, foi necessário desenhar mais do que um inteiro para obtê-las. Veja aí, todas elas representam mais do que o todo, algo inapropriado para a ideia de uma fatia que seria uma fração. Por isso o nome, frações impróprias. E se eu tenho uma fração aparente? Para você lembrar do que é uma fração aparente, lembre daquela frase, as aparências enganam. Como assim aparência engana? Você tem a fração 3/3. Veja lá, 3/3, você lê como fração. Veja o desenho, um inteiro dividido em 3 partes, pintei tudo. Você desenha como uma fração, mas na verdade as aparências enganaram. Ela aparentemente era uma fração, mas quem tem 3/3 tem 3 inteiros. Ou tem um inteiro, disfarça. Veja o que aconteceu na imagem de baixo. 12/4, eu falo como fração, ó, 12/4. Eu desenho como fração, 3 inteiros, divididos em 4 partes, pintei todas elas. Eu pintei, na verdade, 3 inteiros. Então, as aparências enganaram. 12/4, na verdade, são 3 inteiros. Visível pelo denominador. Certo? Olha eles aí de novo. Gostou? Espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. E não esquece, conta para os amigos, deixa seu joinha, compartilha com a galera. Não é inscrito? Não acredito. Se inscreve aí no meu canal, porque independente de quarentena, matemática vai continuar sendo a favorita. Tchau, tchau!